para a amada igreja nessa noite são 3 perguntas que a gente reflete, não só como jovem, mas também todo aquele que se diz cristão diante da presença do Senhor, certo? Eu queria que a gente abrisse nossas Bíblias lá no livro de Efésios, capítulo 2. É uma das passagens mais bonitas que a gente vai encontrar na Bíblia, tá? E é quando Paulo fala à igreja de Efésios, e ele vai falar diretamente aos nossos corações. Efésios, capítulo 2, vamos ler os 10 primeiros versículos, tá? Amém. 1 ao 10. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos lá. Diz assim minha versão: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. São as passagens mais bonitas que a gente vai encontrar na Bíblia. Quando Paulo ele fala à igreja em Efésios sobre quão triste era a nossa vida, né, sem Jesus, e quão feliz a gente se torna com a presença dele. E eu pergunto que agora eu quero que você me ajude a ser profeta do Senhor, você perguntar ao irmão do seu lado. Eu gosto do púlpito, porque dá esse poder pra gente, né? Pergunta ao seu irmão, profetiza junto com ele. Olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: você está acordado? Você acordou mesmo? Mas chacoalha ele, pega ele assim, ó, balança, está acordado? E aí, tá bem? E quando eu falo de Deus trouxe essa pergunta no meu coração para trazer para a igreja, e o que esse trecho nos traz, e eu queria refletir essa noite, é que nós precisamos acordar para a nossa real e verdadeira realidade. Nós somos libertos por Cristo. E nós precisamos andar como libertos por Cristo. Quando a gente entende que a nossa realidade era o seguinte, que a gente vivia aprisionado pelo pecado, nós nos tornamos libertos em Cristo Jesus. E começamos a entender que em Cristo nós de verdade começamos a andar em liberdade. Presos são aqueles que são pegos pelos seus próprios pecados e delitos. E a pergunta que Deus fez no meu coração, primeiro me constrangendo, que eu queria trazer para a igreja é isso: você realmente acordou para essa realidade? Acordou entendendo que você, de uma vez por todas, está liberto dos seus pecados, dos seus delitos? Se a gente não parar para pensar, nós vamos continuar estando dominados pelo nosso pecado. Essa palavra veio primeiro como para os jovens, mas eu quero colocar para toda a igreja. Porque muitas vezes na nossa juventude, na nossa vida, nós vivemos em função dos nossos pecados, infelizmente. Nós acordamos tristes porque estamos em pecado. Nós não conseguimos estar em comunhão porque estamos em pecado. Nós não conseguimos trabalhar direito, comer direito, pensar direito por conta do nosso pecado. Se a gente não acordar para essa realidade, nós vamos terminar a nossa vida em função dos nossos pecados.
Senhor Deus, eu não consigo orar porque estou em pecado. Senhor Deus, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo te louvar porque estou em pecado. Se a gente não acordar para essa realidade, que o pecado ele consegue dominar o ser humano, nós vamos viver o tempo todo em função dele. Quantas vezes nós nos vimos abatidos? Foi por conta do nosso pecado. Com essa reflexão, eu quero que você volte a ser profeta do Senhor para o seu irmão. E pergunte mais uma vez: você está acordado? Você está acordado? Você está liberto do seu pecado? Muda um pouco, né? Agora a pergunta. Nós precisamos entender que nós não podemos aceitar a nossa vida do jeito que ela é, simplesmente. Nós precisamos andar e evoluir na presença do Senhor. O pecado que ontem me afligia, hoje em dia não pode mais me abater, porque eu fui liberto pelo Senhor Jesus. Então aprenda a acordar todos os dias: Senhor, o pecado hoje não vai me dominar. E para a nossa juventude isso é uma dificuldade enorme. Enorme. Porque são os nossos pecados que às vezes definiram a nossa personalidade por muito tempo. Foi o nosso pecado que definiu por muito tempo a nossa vida. E é muito difícil a gente deixar isso de mão, né? Eu gosto de brincar lá na igreja com nossos jovens que existe muito crente, aquele crente... Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Tem aquele crente ali, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Não quero saber, Deus me fez assim porque Ele quis, né? Minha personalidade é essa, eu vou assim até morrer. Tem que ter muito cuidado com isso. Nós não podemos aceitar facilmente quem nós somos, porque nós precisamos ser moldados pela figura de Jesus Cristo. Aleluia. E esse texto de Efésios 2, ele vai dizer tão somente isso para a gente, que é do pecado para a salvação. É interessante quando a gente pensa nisso e a gente precisa acordar para a nossa realidade, e perguntar de fato se eu estou acordado, porque onde estão baseadas minhas emoções hoje em dia? O pecado tem um poder gigantesco de influenciar as nossas emoções. Nós ficamos tristes, ficamos angustiados, ficamos sem forças por conta do nosso pecado. E eu queria trazer essa palavra de ânimo ao seu coração. Seu pecado não vai mais te dominar. Amém. Ele não pode mais te dominar. Porque nós somos salvos por Cristo Jesus. Aleluia. Então a nossa razão, a nossa emoção não pode ter mais ligado ao nosso pecado. Tem que estar ligado à cruz de Cristo. Se for para a gente ficar triste, a gente vai ficar triste, porque a obra do Senhor não está sendo avançada pelas nossas vidas. Vamos ficar tristes por pessoas que estão desesperadas aí, precisando de uma palavra. A nossa emoção vai estar aqui dentro da presença do Senhor. Se eu for chorar, eu vou chorar pelo motivo certo. Se eu for me angustiar, eu vou me angustiar pelo motivo certo. Aleluia. Se eu vou me alegrar, eu vou me alegrar pelo motivo certo. Glória a Deus. Eu não posso mais deixar o pecado roubar aquilo que Deus colocou no meu coração. A nossa alma, que é tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que sentimos, a Bíblia fala que é como um pêndulo, né? Fica lá entre a carne e o espírito se movendo. E é justamente isso que acontece nas nossas vidas. E às vezes a gente peca, erra contra o Senhor e se envergonha, né? A gente não consegue mais entrar na presença dEle. E a palavra do Senhor, ela fala tão claro aos nossos corações. Voltemos ao versículo 4, que vai dizer mais uma vez essa realidade para que a gente acorde. E de uma vez por todas, a gente não deixe mais ser dominado pelos nossos pecados.
É um presente precioso da presença do Senhor. Versículo 4 e 5 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. Mesmo nós mortos em nossos pecados, temos salvação diante de Deus. Então essa é a primeira pergunta que eu quero trazer ao seu coração nesta noite. Que você faça ela todos os dias no seu coração. Você está acordado? Realmente você consegue ver que você não é mais dominado pelo seu pecado, e sim por Cristo Jesus no seu coração? Quem tem tomado conta das suas emoções e das suas razões? É Cristo ou seus erros? Você anda pensando em só não pecar? Isso é uma das falhas grandiosas dos cristãos hoje em dia. Eu quero andar para não pecar. Nós temos que andar para agradar ao nosso Deus. Isso é consequência, não pecar. Senhor Deus, eu não quero mais fazer isso, isso e aquilo. E só pensamos em pecar. Mais uma vez. Mas quando nós colocamos no nosso coração que precisamos agradar ao nosso Deus, nos alegrar na presença dEle, vai ser muito difícil nos encontrarmos em pecado. Se nós acordássemos todos os dias, tão somente para servir ao Senhor, nosso pensamento seria apenas esse. E não deixar de pecar. Vemos a igreja para querer deixar de pecar. Falamos com o pastor para deixar de pecar. E o Senhor fica, meu Deus, é só isso que Ele vai me oferecer? É só isso mesmo que você acha que eu tenho para você? Deus tem uma vida abundante para nós. Mais uma vez, deixar de pecar é consequência. Então somente fixe seus olhos na cruz de Cristo. Que foi o que está escrito aqui em Efésios. O amor de Cristo nos salvou dos nossos delitos. Não para que a gente fique pensando neles mais, mas sim que a gente encontre salvação todos os dias. Glória a Deus. E a segunda pergunta que Deus colocou no meu coração. A primeira, você já acordou no seu coração, amém? Amém. Nós precisamos acordar todos os dias. A segunda é como foi que a gente foi deixar isso acontecer? Como foi que a gente dormiu tanto? Porque por tanto tempo a gente não conseguiu acordar. Nós precisamos entender como nós gastamos o nosso tempo, né? Deus nos deu as 24 horas para viver, para trabalhar, né? Para suar lá, ganhar nosso salário, para depois a gente conquistar a nossa vida. Mas se você parar para pensar agora e refletir, onde está o teu prazer? Onde está a tua alegria? Em que se baseia esses conceitos para você? O que é que te influencia hoje em dia? Quem é que você segue? Quem é a sua inspiração para continuar no caminho de Jesus? Se a gente não consegue pensar nisso agora, se a gente não tem uma resposta para agora, pergunta que o Espírito Santo do Senhor coloca no meu coração para fazer a você: como é que a gente foi deixar isso acontecer? Nós que fomos salvos e remidos por essa maravilhosa graça que temos em Efésios 2. Como é que a gente salvo, liberta, deixa isso acontecer e minar a nossa vida? Principalmente nós jovens. A palavra do Senhor é que nós somos fortes. Temos coragem no nosso coração. Como é que a gente está deixando isso acontecer? De gastar a nossa força em qualquer outra coisa que não seja do Senhor. Não só joga, tá?
pastor, os mais experientes também. Todos nós temos força diante do Senhor. Como é que a gente tem deixado isso acontecer? De se influenciar por tantas coisas. Tem a palavra que eu nunca esqueço do meu pai. Na nossa igreja lá. Ele fala assim: quantas vezes em nossas reuniões, festividades, aniversários, casamentos, nós deixamos a oportunidade de alguém falar sobre o Senhor Jesus. Às vezes nós queremos, né, agradar todo mundo. Ah, não, vai vir tal familiar, o cara lá bebe, ele faz isso, não, vou deixar aqui para ele, né, para ele ficar tranquilo, para ele participar. E queremos agradar a todos, menos ao Senhor. Qual foi a última vez que a gente convidou um servo, uma serva do Senhor, para levar uma palavra no nosso aniversário, por exemplo? Um culto de ação de graças. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Mas quantas vezes nós rendemos louvor e culto ao Senhor por conta disso? Por isso que o Espírito Santo fala no meu coração e eu trago a amada igreja, como é que a gente vai deixar isso acontecer? Porque nós somos salvos para isso. Para pensar tão somente no Senhor. Aleluia. E é interessante porque nós precisamos o tempo todo dar satisfação ao Senhor, né? Tem gente que não gosta, né, da satisfação, principalmente, eu vou falar juventude porque, mas a juventude, vou finalizar um pouquinho os jovens, mas para toda a igreja. A gente não gosta muito de dar satisfação para outras pessoas, né? Não, da minha vida, cuido eu. Mas nós somos salvos para dar satisfação ao Senhor. Todos os dias. Qual foi a última vez que você sentou para falar com o Senhor? Senhor, vamos prestar contas aqui. Eu fiz isso. Mas eu sei também que Tu me prometeu isto. Se a gente não parar para dar satisfação ao Senhor, vamos esquecer de muitas de Suas promessas para a nossa vida. Vamos esquecer quantas vezes Ele foi conosco durante toda a nossa vida. E é por isso que o Espírito Santo mais uma vez nos pergunta: como é que a gente vai deixar isso acontecer? O Deus que a gente louva, a gente canta, o adora, mas tem muito mais para a gente fazer. Muito mais. Nós, como jovens, no mês da juventude, em agosto, queria trazer essa palavra para a gente, que é só o começo. Esse mês de juventude é só o começo de grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Que a partir não só desse mês, mas de hoje, de agora, a gente comece a entender e procurar os planos de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Porque nós já acordamos, amém? Quem está acordado aqui? E agora não vamos mais deixar passar a oportunidade de estar na presença do Senhor. De viver por essa graça. De desfrutar deste amor. O versículo 7 de Efésios 2 vai continuar ministrando aos nossos corações. Ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque um dia nós estávamos mortos, mas fomos resgatados para mostrar essa graça com nossa vida, e ela vai ecoar pelos séculos. O nosso testemunho, ele não fica aqui só durante a nossa vida, mas ele permanece, porque a palavra do Senhor, ela não passa. Então o desafio que eu trago para a amada igreja, para os jovens dessa igreja, para todos: valide o tempo todo a sua
suas contas com Deus. Eu sei que muitos de nós já fazemos isso. Mas Ele quer que a gente continue com essa prática, porque é isso que dá intimidade com Ele. Então valide sempre as suas emoções na presença do Senhor. Senhor Deus, eu estou triste por quê? Eu estou angustiado por qual motivo? É pela tua obra ou é pela minha carne? É pela tua obra ou pelo meu pecado? E quando a gente entende essa palavra do versículo 7, que ministra aos nossos corações, nos afirmando que essa pregação, esse testemunho na nossa vida durará por séculos, traz uma paz que excede todo entendimento aos nossos corações. Porque de uma vez por todas sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, para finalizar a segunda pergunta, que você ministra ao seu coração? Como é que eu fui perder tanto tempo? Como é que eu gastei tanta energia? Gastei tantos pensamentos em coisas que não foram a sua salvação em minha vida, Jesus. E a terceira pergunta, e última, é a pergunta que Deus faz todos os dias nas nossas vidas. Ele faz todos os dias essa pergunta porque é um questionamento que vem a partir do seu favor imerecido, da sua graça. É um privilégio que Deus deu para a humanidade. Você se arrepende? Se arrepende do seu pecado? Se arrepende dos seus erros? Se arrepende de gastar a sua energia em outras coisas que não foram do Senhor? Meus irmãos, o arrependimento não é só para aqueles que não conhecem a Cristo. São para todos aqueles que estão debaixo de tudo aquilo que vem contrário às nossas vidas. O arrependimento é diário, constante, é de hora em hora. Eu errei, Senhor, Pai, me perdoa. Foi mal. E para nós jovens, o que cega muito a gente é o nosso orgulho. A gente se acha autossuficiente demais. Não, agora eu não consigo, mas daqui a pouco eu vou conseguir. Não, relaxa, é só uma fase. E nós vamos levando uma fase para a nossa vida, nunca conseguimos passar. Que a palavra que o Senhor sempre incomodou o meu coração se encontra lá em João 10:10. Alguém, por favor, abre o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem senão roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida em abundância. Não sei se você entendeu essa palavra, mas isso é para cada um de nós. Amém. Deus quer uma vida em abundância para cada um de nós. Por isso que eu fiz as outras perguntas. Porque se a gente não se faz essas reflexões, nós não conseguiremos ter essa vida em abundância. Porque nós vamos cair em um ciclo vicioso de apenas pedir perdão ao Senhor. E essa palavra me incomoda bastante, porque muitas vezes eu me vi nessa vida. Vivi apenas estar na presença do Senhor para pedir perdão.
Imagina, você tem um bem material, um computador, por exemplo. Por exemplo, o computador da igreja, você empresta, meu irmão, ele volta com a tela trincada. Não, meu irmão, tudo bem, acontece. Empreste novo, empresta, botou faltando a tecla. Me perdoa, irmão, perdoa. Empreste novo, o mouse quebrado. Isso vai desgastando. Vai chegar um momento que eu falei, meu irmão, me desculpe, mas a gente vai fazer uma vaquinha para você, comprar o seu notebook, a gente faz alguma coisa, mas o meu você já quebrou demais, não tem como me emprestar. A mesma coisa é a palavra do Senhor. Ela nos afirma que chegará um momento em que o Senhor não vai mais ser achado. O que é que nós fazemos com essa verdade? Por isso que temos que nos manter firmes e fiéis na sua palavra diariamente. E a terceira pergunta: você se arrepende? É porque essa vida de abundância está a um passo, nos esperando. Deus não nos fez, não nos salvou para viver pedindo perdão o tempo todo. Ele nos fez para que a gente viva histórias e aventuras com Ele. Ele nos fez para que a gente caminhasse com Ele, conhecesse pessoas, ministrasse pessoas, louvar e engrandecer o seu nome. Não apenas pedir perdão. Aleluia. E aí o que Deus falou no meu coração quando eu fui ministrado por essa palavra foi: o que é que você está fazendo na igreja? Só pedindo perdão. Não é isso que eu quero para você. Eu não aceito mais você vir à igreja apenas para mim pedir perdão o tempo todo. Não é isso que eu quero para a sua vida. Não é possível que você venha aqui, seja ministrado por uma pregação, leia um devocional todos os dias e continue com os mesmos erros. Não haja nenhuma mudança. Aleluia. E o mês da juventude fala muito ao meu coração, porque mostra que a juventude, e eu expando isso para toda a igreja, tem uma capacidade imensa de viver na presença do Senhor, de criar tantas coisas para o Senhor. A gente faz uma decoração bonita, ficou excelente aqui, parabéns aos decoradores, tá? A gente faz uma decoração para o Senhor, a gente louva, faz um coral. Isso eu sempre ministrou no meu coração, mas vai ser só isso. Vai ser só um momento. Aleluia. Você vai me pedir perdão o tempo todo. E a gratidão pelas maravilhas que eu tenho feito na sua vida. Aleluia, Jesus. E a busca pelas minhas promessas. E o louvor, meu irmão. Eu sei o quanto é difícil a gente ser jovem hoje em dia. Ser igreja hoje em dia. Precisamos nos arrepender todos os dias. Mas precisamos dar um passo além. Isso vai nos garantir nos versículos 8, 9 e 10. Onde a gente vai entender que precisamos fazer mais e muito mais na presença do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, Efésios 2, 8 ao 10. Acompanhe comigo, por gentileza. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Onde estão as boas obras do Senhor nas nossas vidas? Nós estamos caminhando. A vida está continuando, está passando.
Mas por onde estamos caminhando? Por onde estão os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés? E quando Deus ele ministrou no coração sobre essa questão de não só viver para pedir perdão, Ele colocou outra palavra. Aquele que é salvo por Cristo, que precisa andar debaixo dessas boas obras, a qual Deus nos entregou, não vive de perdão em perdão na presença do Senhor. Vive de propósito em propósito. Aleluia. Precisamos sair de um propósito e entrar em outro. Glória a Deus. Se eu perguntar para você agora, qual é o seu propósito claro e direto com Deus, nesse exato momento, você consegue me responder? Amém. O cristão vive de propósito debaixo das obras do Senhor. E se a gente não consegue enxergar um propósito diante da presença do Senhor na nossa vida, atualmente, vamos correr. Porque o Espírito Santo nos acordou, amém? Amém. Nós não vamos mais deixar passar nenhuma oportunidade, amém? Amém. Então agora é